Dar aqui o nosso pastor, em nome de Jesus, que vai trazer a palavra. Tem mais algum aviso que eu esteja esquecendo? Não? Tudo certo? Em nome de Jesus, estiver aqui para o final do culto, tá bom? Pastor, obrigado, tá bom? Ter atendido, né? Nosso pastor aqui, estive conversando com ele, é um obreiro que já organizou várias igrejas, construiu, organizou, né? E hoje está morando agora em Lima Campos, em nome do Senhor Jesus, vai trazer essa palavra para nós. Amém? Ficamos muito honrados pela família estar aqui, nos visitando e cooperando conosco nessa obra. Coloque as suas mãos para cá e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, está aqui teu servo, Pai, tu conheces muito bem. E nós viemos aqui, Pai, para ouvir a tua voz através desse vaso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que o teu Espírito Santo já falara com ele, já instruiu, já disse todas as coisas. Ajude ele a transmitir esse recado, e nós outros, Senhor, ao ouvi-lo, possamos entender a tua mensagem e guardar no nosso coração. Deus, esta é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus, e só quem crer diga amém. Uma linda salva de palmas recebendo este homem de Deus. Cumprimento a todos, a igreja do Senhor, com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento o pastor, a sua família, né? Os obreiros, o Ministério de Louvor, toda a igreja do Senhor, né? E quero agradecer a Deus pelo convite já, por ter me convidado, né? E estou aqui na dependência do Senhor. Vi aqui o irmão Francivaldo, né? Cheio do Espírito, falando com ousadia de Deus, do que o Senhor fez e do que o Senhor está fazendo, e alegrou meu coração em ver o Senhor usando o servo de Deus. E eu sei que Deus, Ele usa. Eu já visitei essa igreja um dia, eu não me lembro o dia, mas eu visitei, tinha a serva do Senhor que estava anunciando a palavra, e Deus falou grandemente. E eu também observei, irmãos, estava observando aqui, eu também sou pastor e levo também a obra ministerial, e observei que vocês, os irmãos, estão bem amparados pelo vosso pastor, pela organização. Eu lembro sempre quando Salomão, quando a rainha de Sabá, ela vai verificar se as palavras de Salomão eram verdadeiras, e quando ela olha ali, ela olha a estrutura, ela olha como os servos se comportavam, então ela fica admirada com aquilo ali. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida do servo do Senhor. Amém? Queridos, eu vim na graça do Senhor para trazer a palavra, e desde já eu quero pedir aos irmãos que atentem para a mensagem desta noite. Amém? Glória a Deus. O culto, ele tem a ver com louvor, mas tem a ver com ouvir, e muito mais com ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, que a palavra do Senhor possa ser explanada. Eu vou falar aqui, não somente para mim, não somente para a igreja, mas também para mim, porque eu sou um vaso, e quando eu estou aqui, eu estou à disposição do Senhor, para Ele estar me usando para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero também aqui dizer que eu trouxe a minha tia, que é a tia da minha esposa. Minha esposa é essa moça linda que cantou aqui, né? Essa loira, Lana, missionária Lana. Nós já estamos uns 40 anos e pouco. Eu tenho um cabelo branco, parecendo de 60, mas ainda 44 anos, amém? As cães são coroa de honra para aqueles que seguem o caminho da justiça, né? Então, e nós estamos nessa caminhada, estamos com a nossa bebezinha ali, tem a tia Toinha, né? Costureira, que é da Assembleia de Deus, e ela veio nos visitar, tem sido um anjo em nossas vidas. A Marlene, estou conhecendo a Marlene, e glória a Deus,
por esta igreja maravilhosa. Amém? Queridos, eu quero pedir, por gentileza, que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas capítulo 18. Aleluia. Lucas capítulo 18. Nós vamos estar lendo alguns versículos. O versículo 18 ao versículo 30. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que eu estou na casa do Senhor. E na casa do Senhor há fartura de alegria. Amém? Aleluia. Há a presença do Espírito de Deus. Alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Prefácio diz: o jovem rico. Eu estava em casa, eu estava pedindo uma palavra para esta igreja. E esta palavra, ela veio porque eu não queria trazer uma palavra que fosse dos meus estudos, mas que fosse uma palavra direcionada, que o Senhor pudesse direcionar. E aí eu não sei se você vai crer, meu amigo, porque muitas das vezes a palavra ela nos confronta. Mas quando eu estava olhando aqui o culto, eu estava entendendo que Deus queria tratar isso com a igreja também. Louvado seja o nome do Senhor, pois ser cheio do Espírito Santo é estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então diz assim, a partir do versículo 18: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas as coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu acredito, igreja do Senhor, que é um texto conhecido, que muitos já leram este texto, mas hoje dou graças a Deus que aprove ao Senhor Ele separar este momento para a gente estar fazendo a meditação sobre esse texto, porque esse texto, ele não foi de minha vontade própria, mas pedindo para o Senhor me direcionou para este texto. Então eu entendi que Deus queria falar algo importante para a igreja. Queridos irmãos, se eu for perguntar para os irmãos quantos já leram esse texto, talvez todos levantariam a mão, porque eu tenho observado que é uma igreja afiada na palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante, querido, é a gente atentar para o que o Senhor quer falar nesta noite, porque às vezes você já viu o texto, mas o texto, mais a mensagem, mais a leitura passou desapercebida. Mas agora Deus está nos dando a oportunidade de rever esse texto. Então eu separei um tema para nós. Eu separei um tema para que a gente servisse de foco. E esse tema é ricos para Deus, ricos para com Deus. A gente vai meditar sobre a sombra desse tema,
sob a sombra desse tema, porque é muito importante que a gente venha observar, porque Deus, Ele quer fazer algo na minha e na tua vida, como o pastor estava falando. Deus quer levar, Deus, Ele chama ainda quem há de vir por nós. Mas interessante é que eu falo em algumas igrejas, é que quando nós lemos Isaías capítulo 6, e quando vimos a mensagem que Isaías olhou o Senhor assentado num alto sublime trono, nós sentimos a presença de Deus, começamos a glorificar ao Senhor, mas a gente esquece que a melhor parte é a parte que o Senhor está falando: a quem eu enviarei, porque há necessidade de levar a obra do Senhor, a necessidade de pregar o Evangelho, a necessidade de falar do Senhor. Ei, querido, você foi chamado com propósito, Deus falou contigo, Deus tem falado, e muitas das vezes tem endurecido o coração. Eu não sei quem está ouvindo agora, mas se você foi chamado, eu quero te dizer, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala: boa obra deseja aquele que deseja o episcopado. Se você desejou um dia, e às vezes Deus está falando agora: ei, você tem que fazer isso. Ei, te falta uma coisa, e você tem medo. Ei, creia no Senhor, porque Ele providenciará, Ele abrirá, é Ele que abre a chave, é Ele que abre a porta, é Ele que deu a chave para a igreja do Senhor, e é por causa do Evangelho, e a quem nós vamos enviar. Aleluia. Eu não sei porque eu falei isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu não quero ser direcionado por mim mesmo. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Muitos de nós temos medo. Medo. Queremos ser salvos, mas não queremos obedecer ao que o Senhor fala. Aleluia. Queridos, então, ricos para com Deus. Nós acabamos de ler um texto em que aparece um jovem, e quando eu olho essa palavra jovem, eu lembro de João falando: jovem, vocês são fortes, porque vocês venceram o maligno, porque vocês estão vencendo o mundo. E eu um dia pensando, por que João falou isso? Porque quem está aqui já está vencendo o inimigo, porque os teus olhos foram abertos, porque o príncipe desse século que tinha cegado o nosso entendimento, ele não conseguiu deixar-nos cego, porque um dia Cristo apareceu e Ele abriu os nossos olhos, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que estamos aqui, porque agora temos os olhos abertos, sabemos que há uma riqueza maior, sabemos que há algo maior do que nós vemos. Nós agora não vivemos para estar olhando aquilo, somente aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós cremos, porque foi assim que Abraão andou. Este jovem, a Bíblia diz que ele era um príncipe, e eu quero dizer: vós sois príncipes e princesas do Senhor, nação santa, povo eleito, povo adquirido, comprado com bom preço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse jovem então, ele aparece. Eu acredito que ele escuta que há um que tinha palavra de vida eterna, e que quando termina o sermão da montanha, no capítulo 7, as pessoas mesmo falavam: ele não prega como qualquer um, ele prega com autoridade. Era algo diferente quando ele pregava a mensagem, porque ele estava com intimidade com o Espírito Santo, porque ele estava ali para falar do que Deus queria falar com o povo. Por isso que João vai falar que nós vimos a sua glória como a glória do gênio do Pai, cheio de graça, cheio de sabedoria. Aleluia. Então esse jovem, ele conhece, ele ouve falar que há um mestre, e não somente mestre, porque ele dá um adjetivo, é um bom mestre. Mas quando ele chega e fala bom mestre, e é interessante quando você vai ver em Marcos capítulo 10, você vai ver
que ali é um moço que se ajoelha aos pés de Jesus, porque entende quem é Jesus. Não se chega a Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. A Ele foi dado um nome sobre todo nome, a qual toda boca vai confessar que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará, porque Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Paulo falando em Filipenses 2, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então quando ele chega próximo de Jesus, este jovem rico, rico para o mundo, mas não rico para com Deus, ele chega e ele pergunta, e faz uma pergunta que é a pergunta mais importante para nós, mais importante para mim, mais importante para você. Porque, queridos, porque eu fico preocupado quando eu olho, nós vivendo, olhando pessoas afastadas do Senhor, e são nossos parentes, e são pessoas amigas, e não nos preocupamos com a salvação. Queremos ter amizade deles, mas não queremos falar de Jesus para eles, ficamos com medo. Mas Paulo fala em Romanos capítulo 1, que ele não tinha vergonha deste evangelho, porque este evangelho era poderoso para salvar. Aleluia. Dou o que doer, nós devemos anunciar esta palavra, esta verdadeira riqueza. Esse jovem, ele chega ao Senhor e ele fala: bom mestre, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O Senhor Jesus responde: guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não falarás falsos testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele fala: tenho guardado todos esses mandamentos. Dá para mim entender que este jovem lia a Bíblia, dá para entender que ele lia as Escrituras, e ele sabia do que ele estava falando, pelo menos aos olhos dele. Mas as Escrituras, elas têm que funcionar nas nossas vidas de uma forma viva, porque Jesus falou que as palavras que Ele nos falava eram vida, e tem que nos gerar vida. E como que gera vida? Irmãos, quando eu olho Paulo pregando, e ele falando que ele não pregava palavras persuasivas, mas ele pregava com o poder de Deus, ele estava falando, quando eu ficava pensando nisso, e eu pedindo a Deus para saber como é que ele falaria, por que ele falaria isso, eu entendia que ele não só falava, mas ele vivia. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. O jovem soube citar, soube falar que ele obedecia os mandamentos, mas faltava algo para ele, que fazia com que todos aqueles mandamentos que ele tinha falado iam cair por terra, no que ele estava falando. Porque se ele estivesse vivendo, se ele mesmo estivesse disposto a viver, ele não estava com seu coração apegado nas riquezas. E aí eu quero entrar nisso. O bispo Cláudio estava falando dos problemas da igreja nos últimos dias. Os últimos dias, a igreja brasileira tem enfrentado problemas muito grandes, que isso já passou pela Europa, já passou pelos países desenvolvidos, onde o evangelho foi proclamado com ousadia, o Espírito Santo agiu, mas depois o homem carnal começou a olhar para o mundo e começou a se afastar do Senhor, e o Espírito foi se esfriando, e começaram meio que extinguir o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo falando: não extingais o Espírito do Senhor. Aleluias, aleluias. Há uma riqueza maior, querido. Eu não sei se você estava pensando, eu não sei se você estava sentindo. Minha esposa falou que quando entrou aqui, sentindo a presença de Deus,
a adoração. Quando nós estamos adorando, dá para pensar no problema de casa, dá para pensar que eu deixei alguma coisa lá, não quero nem saber, porque na oração o Senhor pode estar vindo, e Ele quer encontrar uma igreja que adora, Ele quer encontrar uma igreja que é rica lá no céu, que glorifica a Deus, uma igreja que é usada para glorificar o Senhor, e que não olha para a terra somente, mas está olhando para lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este jovem, ele fala: Senhor, eu tenho guardado os mandamentos. E o Senhor disse: ainda te falta uma coisa. Você está preparado para este confronto? Por uma palavra de confronto, por uma palavra de verdade? Ou você está preparado por uma palavra que massageia o teu ego e não transforma a tua vida, e não faz você tomar uma decisão de hoje em diante, que você agora não sai da presença de Deus, nem que a canela venha ter sangue na canela, que dê sangue na canela, você não sai mais da presença de Deus? Você já tomou essa decisão? Porque, querido, este jovem, quando eu imagino, parece ser um jovem bem instruído, mas era preciso ter vida, intimidade com Deus, era preciso ser decidido, irmãos. E quando Jesus fala para ele: uma coisa te falta, isso dá um peso, e isso tem que levar para as nossas consciências, para a nossa mente, e fazer uma reflexão na nossa mente, do que tem acontecido conosco, que essa palavra pode chegar e bater em nós e doer. Será que não te falta alguma coisa? Para aquele jovem, Jesus falou: pega tudo que tu tem e dá aos pobres, vende e dá aos pobres. E aquele jovem, o coração dele era pegado na riqueza. E você pode falar: pastor, o senhor está falando aqui para uma igreja que não é rica, que eu não sou rico, eu sou pobre. Mas o teu coração está pegado em quê, servo de Deus? O teu coração está em Cristo. O teu coração é de Cristo, ou teu coração está pegado em algo que você não deixa? Por isso que Deus não está trabalhando ainda, por isso que Deus está impedindo o trabalhar de Deus. Ele quer completar a obra que Ele começou, mas o teu coração está preso a isso, porque tudo tu dá, mas menos isso. Querido, quando eu olho o servo do Senhor, eu vi a serva do Senhor falando dos dízimos, a oferta da viúva. E o Senhor Jesus olhando, ela deu tudo o que ela tinha. Ele falou que ela deu 10%? Ele falou que ela deu 10%? E a serva do Senhor estava falando assim: não se trata só de dízimo, é muito mais do que isso. Não se trata só de dízimo, porque você não consegue pagar o salário do Senhor, Ele não precisa. Mas se trata muito mais disso. Se trata de se entregar totalmente ao Senhor. Pastor, o que tem a ver com a mensagem? Calma aí, nós vamos chegar. Porque o tema é ricos para Deus, ricos para com Deus. Amém? Não se trata só disso, é muito mais. Esse jovem sabia as palavras, talvez ele dizimava, mas faltava mais. Faltava mais, irmãos. E quando eu olho, e quando Jesus fala isso para ele, ele fica triste. Diz a palavra que ele fica muito triste. E aí, quando eu olho o texto, fala que ele era muito rico.
muita riqueza, muita tristeza. Porque muita riqueza sem Deus não vale nada. Amém? Muita riqueza sem Deus não vale nada. Então, queridos, o Senhor fala: quão difícil um rico entrará no reino de Deus. Quão difícil um rico vai ser salvo. E aí você está falando, pode falar assim: pastor, então todos nós vamos ser pobres. Eu não estou falando principalmente disso, mas eu estou falando que talvez você não está gerindo as coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos da forma que Ele quer, da forma que agrada a Ele. Talvez você não está fazendo a vontade do Senhor como Ele tem vontade que você faça, porque sempre há a palavra, há uma coisa que você não deixa Ele mudar. E aí eu vejo esse rico, e eu vejo algo adverso, porque quando eu vejo o rico cheio de dinheiro, eu vejo Pedro, e Pedro, ele era um indouto, ele era um pescador, e quando eu penso na casinha do pescador, eu não penso igual a casa do rico, mas a diferença do texto é que Pedro, ele afirma que ele e os seus discípulos, seus amigos, deram tudo, deixaram tudo para seguir o Senhor. E ele fala: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? E o Senhor Jesus então responde: vocês que deixaram tudo, vocês que entregaram tudo, talvez, irmão, você deixou um emprego bom para seguir o Senhor Jesus, e o Senhor está te falando: te acalma, está guardado na poupança de Cristo, Deus vai recompensar, há uma recompensa, eu te digo, já recompensou, porque, querido, não há como mensurar o valor do Espírito Santo de Deus na vida do servo do Senhor, com uma roupa bonita, com um carro bonito. Não há como comparar a presença do Senhor como algo que o mundo, o homem pode fazer. Há algo que só Cristo pode fazer. Aleluia! Deus tem algo que só Ele pode fazer. Aleluias! Pedro, ele fala: você não vai ficar sem receber. Foi doído, está difícil, aguenta, não vai ficar sem receber, porque as palavras dele vai se cumprir. Tudo pode passar, mas as palavras dele vai se cumprir. Vai se cumprir na vida da igreja, vai se cumprir, vai se cumprir. E Pedro sabia disso, porque ele já tinha falado com Pedro, Mateus 16, ele falou: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro sabia que ele é um homem de palavra, Pedro sabia que quando Jesus falava, ele cumpria. Ah, se esse jovem soubesse, se ele soubesse quem é o Senhor, se você soubesse. Queridos, quando eu lembro disso, de riqueza, eu lembro daquele homem, do rico insensato, que a propriedade dele produziu muito, e as despensas já eram pequenas. Então ele se organiza, ele fica alegre, e ele se organiza para botar mais, para fazer despesas maiores, pensando assim: eu vou colocar tudo, agora eu tenho. E ele dizendo para a sua alma: te aquieta tua alma, que agora tu pode folgar, agora temos alimento para todo o tempo. E a Bíblia diz que então o Senhor aparece para ele e fala: tolo, se hoje for pedido conta da tua alma, o que tu darás por ela?
Seguir a Cristo não é somente nós irmos para a igreja, estamos aqui como religiosos, como o hino falou. Seguir a Cristo é muito mais do que isso, é termos Ele como Senhor. Certa vez Jesus perguntou para os discípulos: o que estão dizendo que eu sou? Alguns diziam: o Senhor é o profeta, o Senhor é João Batista, o Senhor é Jeremias, o Senhor é Elias. E ele falou para os discípulos: e vocês, que dizem que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, sabe o que isso significa? Quando você fala tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e que quando tu sabe a essência disso, é tu falando: Senhor, tu és o meu Salvador, tu és aquele que me sarou, tu és aquele que me transportou do lamaçal do pecado para as regiões celestiais. Tu és aquele que me tirou da prisão, do cativeiro. Eu estava preso, mas agora estou livre da garra de Satanás. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Queridos, ser ricos em Deus é termos uma carta de crédito com o Senhor, é termos ali uma esperança com Ele, é esperarmos nele, porque há momentos, irmãos, que o dinheiro não funciona, há locais que o dinheiro não funciona, há momentos que o médico fala: não dá, não temos mais, não tem mais o que fazer. E é nesse momento que aqueles que são ricos para com Deus, eles vão buscar na poupança eterna. A poupança eterna, não é da Caixa aqui, não é do Brasil, é a poupança eterna. Porque eles têm um contato com o Senhor. Queridos, eu posso falar isso porque eu tenho o meu filho. E o meu filho, quando o médico falou 98% de chance, ele deu 90 alguma coisa por cento de chance de ele nascer com uma deformação no ventre da minha esposa, com 7 meses, não tinha mais jeito. O que eu fui fazer? Fui aos pés do Senhor, falar: Senhor, eu aceito meu filho, se ele não, porque ele falou que ia vir sem membros. E aí eu falei assim: eu aceito meu filho da forma que o Senhor quer, mas eu quero falar uma coisa para o Senhor. A partir de hoje, eu digo, ele não é meu filho porque eu estou criando, mas não é o meu filho, é o seu filho, é o seu servo. A partir de hoje, eu vou colocar a minha vida para ensinar ele a palavra e falar que o Senhor é o Deus dele, o Senhor é o Pai dele, que ele deve honrar mais o Senhor do que eu, que o Senhor, que ele deve te seguir, que ele deve ter o chamado evidente na vida dele, que ele deve esperar no Senhor. Aleluias! Há momentos que a riqueza que o mundo nos deu, ou que nós conquistamos aí fora, irmãos, não serve mais para nada. E a gente vai buscar naquele que é tudo. E que um dia fez o que ninguém poderia fazer por você. Cristo em nós, a esperança da glória. É Ele, se trata dEle. Então esse jovem entendia que ele era mestre, mas ele tinha algo para mudar. Você entende que Cristo é o Senhor, mas você precisa de mudança. Eu preciso de mudança. E o que o Senhor está falando nesta noite, que Deus está falando dia por dia, talvez desde o culto passado, talvez essa semana o Senhor está batendo, e você não abre. E o Senhor está falando: te falta isso, te falta isso, te falta isso. Porque a gente tem mania, irmãos, quando é alguma coisa que não é, que a gente quer, tem crente que tem até a mania de conversar: não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, todas as coisas, mesmo que eu vou mal, e vai dar mal, mas todas as coisas vão cooperar para o bem do que amam o Senhor.
E não é simplesmente assim. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer de nós. Se Abraão não acreditasse, ele não ia viver a promessa. Gênesis capítulo 12. E aí é um texto que a gente cita, e que muitos citam, e que acham muito bonito. Mas imagina viver esse bonito. Imaginemos viver o bonito. Quando o Senhor fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Aí tu pode falar assim: pô, dá para sair, mas do papai não. Ele falou assim: Abraão, sai da casa do teu pai também. Sai da casa do teu pai também. Vai para uma terra. Para onde? Vai, Abraão. Aleluia. Porque é assim que aqueles que são chamados, guiados pelo Espírito de Deus, eles vão. É assim que Jesus quis falar para Nicodemos: o vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, não sabemos para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele guiado pelo Espírito de Deus. É forte. Deus tem trabalhado em nossas vidas, nas vossas vidas. Eu vi aqui o pastor falando, 7 pastores, louvado seja o nome do Senhor. Tá, aí você pode falar: tá bom, pastor, então tu vai lá em Mateus capítulo 9, e tu vai verificar Jesus falando, ele tendo compaixão daqueles que estavam ali se perdendo, estavam ali como ovelhas sem pastor, e ele fala: peça ao Pai que mande obreiros. Peça ao Pai que mande obreiros, porque a seara é grande. A seara é grande. E por que a seara é grande? Porque o teu Deus é grande. Teu Deus é grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Jesus responde para os discípulos: vocês que deixaram, vocês vão receber. E o pastor falou aqui, 30, 60, 100 vezes mais. Queridos, eu pude conversar com o vosso pastor, e eu vi, o que Deus fez na vida de um homem de Deus. Eu me alegro, porque isso que me chama atenção, isso que aquece meu coração. Eu sei que deve ter aqui missionários que estão ouvindo a mensagem, que Deus sabe, e que talvez só está faltando deixar Deus agir mais, abrir mais essa porta dentro do seu coração, mais esse pedacinho que falta, que você deixou aí, porque está preso, porque você talvez está falando: como eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Senhor, como é que eu vou viver? Lembre-se que Deus foi fiel. Ele usou Abraão, Ele usou José, Ele usou Moisés, Ele foi com Josué, Ele usou homens, mulheres na obra do Senhor, e tem usado até os dias atuais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, e o que essa riqueza ela proporciona? Nós estamos aqui em Lucas 18, e eu vi esse rico com uma dificuldade quando ouviu a palavra do Senhor. Mas quando nós pulamos para Lucas 19, nós vamos ver um baixinho que ouviu que o mestre ia passar em Jericó. E quando ele ouve, ele sobe lá na figueira. E quando ele sobe na figueira, então Jesus está passando, Jesus olha e fala: Zaqueu, desce, porque hoje convém que eu esteja na sua casa. E quando Zaqueu obedece o Senhor, ele desce e ele ouve, Jesus vai ali
na casa de Zaqueu para conversar. E diz a palavra que depois de Zaqueu ouvir a mensagem, o publicano Zaqueu, depois de ouvir a mensagem, aquele rico também, depois de ouvir a mensagem, diz a palavra que ele fala: Senhor, e não foi o Senhor que falou: Zaqueu, dá o teu dinheiro aos pobres, não. Zaqueu ouve a mensagem e fala: Senhor, hoje, a metade dos meus bens eu dou. Hoje, o que eu tenho roubado, eu multiplico por 4 vezes, devolvo 4 vezes mais. E aí o Senhor fala: hoje houve salvação nesta casa. Hoje foi achado um filho de Abraão, o filho da promessa. Queridos, estou vendo 2 ricos, mas a diferença é que um rico escuta e o outro não. Eu estou vendo 2 que sabem que o Senhor é Senhor e Mestre, mas a diferença é que um ouve, escuta e obedece, o outro não. E o pastor estava falando aqui, lembrando que o inimigo tem causado dano nas famílias. E quando ele estava falando, eu estava lembrando de Mateus capítulo 7, da casa firmada na rocha. E o Senhor fala que a casa firmada na rocha tem uma característica, é porque ele é semelhante àquele homem que ouve a palavra e obedece. Ele pratica. Mas existe uma casa que está na areia. E aí você pode falar: essa casa não é minha, que glória a Deus, que não seja. Mas pode ser que uma casa esteja na areia. E se tiver na areia, meu amigo, pode ser bonita, pode ser arrumadinha por fora, mas um dia a tempestade vem, porque um dia o problema vem. Se tiver alguém que tem uma casa aqui que nunca teve problema, eu vou ficar surpreso, né? Porque toda casa vem um problema. E quando vem o problema, querido, aí vai ser provado. A tua fé é provada. E quando a tua fé é provada, querido, vai ser revelado se realmente você teve o Senhor como o Senhor de tudo na tua vida, ou o Senhor de partes da tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a gente está nos direcionando para o final. E aí, pastor, então o que eu vou ganhar? Se hoje eu depositar minhas riquezas para Deus, se hoje eu me entregar, sim, Gálatas 6, o que você plantar, você vai colher. Se você plantar pouco, colherá pouco. Se você plantar muito, você vai colher muito. Pastor, mas o que eu vou ganhar? Se eu estiver fazendo tudo isso, escutar esta palavra que foi difícil, mas agora tomar essa decisão. Ei, eu quero te dizer uma coisa, que há algo que o mundo não pode dar, e eu já falei nesta noite: o Espírito de Deus. A comunhão com o Senhor vale muito mais do que riquezas daqui da terra. Por isso que o servo do Senhor era diferente. Talvez você não está entendendo, porque você viu Estevão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Estevão ali se entregando, se doando a sua vida. Ele podia pensar: vão me apedrejar. Não, Estevão queria pregar a mensagem, anunciar a mensagem para aquele povo. E diz a palavra que ele viu que talvez muitos ricos não viram, e talvez alguns daqui também não viram, porque diz a palavra que ele viu o Senhor à destra de Deus. Quando eu olho isso, quando eu vejo e eu fico imaginando, mas você pode pensar, posso pensar, mas e Paulo? O que aconteceu com ele? Ele morreu rico. Eu falo para ti, ele morreu sim, porque diz a palavra, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo falando, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele viu um homem que foi aos céus, e ali ele viu palavras inefáveis que não era legal ele está falando aqui. Ele teve o contato com algo grandioso, irmãos. Quando eu olho Pedro se entregando,
deixando a sua pescaria para lá e seguindo o Senhor Jesus. Quando eu vejo em Atos Pedro pregando e 3.000 almas sendo salvas. Queridos, o que vale mais você? O que vale mais para você nessa terra? Essa riqueza está disponível para nós. O Espírito Santo está disponível para nós. O selo, a marca da promessa, ele está disponível para nós. O mundo quer nos cegar, mas o Senhor já nos avisou, já nos deixou o alerta. Quando eu olho, eu lembro de Timóteo, e Paulo falando para Timóteo, alertando que o amor ao dinheiro seria a raiz de todos os males. Sabe por quê, querido? Porque o amor ao dinheiro nos leva a uma vida material. E Deus quer para a sua igreja uma vida espiritual. Aleluia! Deus quer uma vida espiritual. Deus, Ele quer algo espiritual. Talvez você foi um homem usado por Deus, e Deus derramou uma unção tal, grandiosa, mas você começou a olhar, eu não sei, mas você começou a olhar para o mundo, e você foi perdendo a comunhão com o Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, a Bíblia diz que quando Sansão decidiu se entregar totalmente, preso ali, mas olhando que a obra estava precisando, olhando que estavam zombando da obra do Senhor, zombando do povo de Deus, ele então resolve se entregar. A Bíblia diz que ele mata mais do que ele estando vivo. A glória da segunda casa é maior do que da primeira. Ei, quando você se quebranta na presença de Deus, quando você busca o Senhor, quando você decide ouvir a Deus e se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu errei ontem, mas agora eu estou de pé, agora eu quero caminhar contigo, eu estou de pé porque o Senhor me levantou, agora eu estou aqui, eu ouvi esta mensagem, eu ouvi a tua palavra mais uma vez, e agora você deu crédito. Então Deus pode transformar a sua vida. Queridos, não é castelos que você olha na Bíblia para você ficar admirado. Não é com castelos, não é com carros grandes, mas é com homens que foram usados por Deus. É esta obra. Homens que se entregaram. E você pode falar: pastor, mas isso foi naquele tempo. Eu te digo, ainda hoje, tem homens se entregando, trabalhando na seara do Senhor. Quer ser rico? Quer riqueza no céu? Deixa Deus te usar. Quero pedir para a igreja ficar de pé. Pode ser, pastor? Pode ser? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, há uma idade vindoura. A igreja não pode esquecer do foco, da promessa. Nós aceitamos Jesus, congregamos para ir para o céu, não para ficar nessa terra. Deus quer mudar as nossas vidas, quer mudar a tua vida. Eu não sei quem cegou, quem está cegando. Na verdade eu sei quem está cegando. Eu não sei quanto tempo você está nesse momento de paralisia, mas Deus pode quebrar isso hoje, nesta noite. Ele pode tirar esta paralisia hoje, nesta noite. Ele pode tirar esse espírito morno hoje. Ele pode dar um espírito, Ele pode colocar do seu espírito de vida neste vaso. Ele pode fazer a obra hoje, se Ele quiser. E se Ele achar que está aberto a passagem, Ele faz hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que os irmãos fechem os olhos em nome do Senhor Jesus.
eu vou cantar um hino. É assim, ó. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, espinhos, você numa cova e ferido perdeu a visão. Aleluia! Desista, não pare. Oh, glórias! Os sonhos Trabalhas. de Deus Glória a Deus! jamais vão Aleluias! morrer. Não desista! Não Aleluia! pare de lutar. Glória a Deus! Não pare de adorar. Levante. Teus olhos, Aleluias! Deus está restaurando Dos teus sonhos. Aleluias! A tua visão. recebe. Aleluias! Recebe A cura. Aleluias! Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção. Deus te chamou com propósito, querido. Deus quer fazer algo, querido. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Recebe Aleluias! a Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Que seja quebrada toda maldição, que tudo aquilo que o inimigo tem colocado contra o projeto de Deus na tua família, na tua casa, que seja quebrado em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa ser aquele que é o alvo, que é o foco da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.